E aí, mulher, o que você está resistindo aí mudar? Resistência à mudança é algo mais do que comum, é algo que está dentro de nós, todos nós, homens e mulheres, né? Está dentro da gente. Por que está dentro da gente, né? Primeiro, o que é a resistência a essa mudança, né? Por que a gente resiste tanto à mudança? Que mudança? Como é que é a mudança, né? Brevemente, antes de trazer as dúvidas que eu recebo aqui das mulheres que eu quero compartilhar com você, trazer um pouquinho o que é, né, a resistência à mudança. A resistência à mudança nada mais é do que resistir ao novo ciclo, do que resistir, né, a deixar o passado ir. Resistir a ir para uma nova fase. Então, a gente quer, mesmo que às vezes não esteja bom, não seja um período gostoso, há uma resistência a ir para o novo, para aquilo que pode ser uma surpresa. E pode ser uma surpresa, porque a gente não conhece, acaba criando barreiras. Isso é mais do que natural, porque nós temos dentro do nosso cérebro, né, as nossas amígdalas. Quando eu estudei isso pela primeira vez, e eu li amígdalas, né, amígdalas é o grande responsável, né, por a gente fazer essa resistência à mudança, e eu pensei, ai, eu tirei as minhas amígdalas, por isso que eu sou, né, a pessoa que faz as mudanças o tempo todo. E aí depois eu caí em mim, não, existe amígdala, que não é as nossas amígdalas daqui, tá bom? Amígdalas no nosso cérebro. Essa amígdala que fica no nosso cérebro, ela é a responsável por bloquear, na verdade, esse ímpeto de fazer a mudança. Por quê? Porque ela quer segurança, né? Segurança e a tal da estabilidade. É isso que o nosso corpo o tempo todo vai fazendo homeostase e vai procurando, né? Um equilíbrio, uma estabilidade. Toda vez que a gente faz uma mudança, há uma energia que precisa ser colocada ali. Né? Precisa ser colocada energia para poder fazer essa transição, essa passagem. Pode perceber, se você já alguma vez jogou Atari na sua vida ou qualquer outro videogame, sempre quando você ia passar de fase, você tinha que ficava mais difícil, não é? Ficava assim, você tinha que colocar mais força ali, mais energia para poder passar de fase. A mesma coisa acontece na nossa vida. Quando a gente vai passar de fase, há muita energia. Só que se a gente bloqueia a passagem de fase, o que acontece? A gente fica na mesma fase. Às vezes essa fase não está gostosa. E ficando nessa mesma fase, primeiro, a gente impede o nosso crescimento. Isso é muito importante falar. Ficar na mesma fase na vida bloqueia o nosso crescimento, que é algo natural. Nós estamos aqui para crescer o tempo todo. Quem não está crescendo está muito bem, você já respondeu, está morrendo. Então, bloquear crescimento é antinatural. Segundo ponto, se você fica numa mesma fase por muito tempo, você vai criando uma série de resistências, outros tipos de resistência, que vão trazendo para o seu corpo físico sinais de que você está nessa fase há muito tempo. Dores nas juntas, dores nas costas, dor de cabeça. As dores, elas vão mostrando que já não suporta mais aquele momento que está vivendo, que está sendo prolongado. É como se ficasse olhando para uma foto e ficasse olhando para ela o tempo todo, né? Então precisa ir passar o filme, deixar o filme passar. E deixar o filme passar é uma habilidade e é algo que a gente vai aprendendo, tá? Com o tempo, e graças a Deus hoje há método para isso. Então, primeira coisa, resistência emocional. O que é uma resistência emocional? Quando eu olho as mudanças, mudanças que eu preciso fazer, mudanças que eu quero fazer, e eu sinto uma resistência emocional, eu começo a ter muitos pensamentos negativos sobre essa mudança. E eu começo a trazer muitas desculpas para isso. Então, se você está se vendo assim, né, e aí começa a falar, eu não sou capaz, não é minha responsabilidade, eu não consigo
agora são essas resistências emocionais que estão acontecendo aí em relação à mudança, tá bom? Resistências muitas vezes vêm também de comportamento. Às vezes, você está assim, querendo fazer uma mudança e percebe que seus hábitos não estão ajudando nessa mudança e precisa mudar de hábitos, mas há uma resistência nessa mudança de hábito. Resiste a mudar de hábito. E aí isso vai tirando ainda mais a sua força, a sua energia, não é mesmo? Então, mas continua ali fazendo os mesmos hábitos, o desejo fica para trás, ele fica num outro plano, né? E a resistência a novos hábitos ganha o palco. Então, pode estar vendo esse tipo de resistência. Pode estar vendo resistência cognitiva, que são padrões de comportamento. Eu sempre fiz dessa maneira e eu continuo fazendo dessa maneira. Eu falo dessa maneira, mas essa maneira me prejudica, né? Eu interajo com o outro dessa maneira, mas essa maneira prejudica os meus relacionamentos, mas eu não mudo. Eu não mudo. Então, eu tenho resistência a isso. E aí, aquela famosa frase, né? Os outros que me engulam. Os outros eu sou assim, pronto e acabou. Isso chama-se ignorância, tá bom? Resistência organizacional, isso acontece muito em empresa. Então, a pessoa, para não perder o emprego, ela resiste às mudanças que a empresa quer fazer, ou que colegas querem fazer, ou que o próprio chefe quer fazer. Então, é por causa do medo, há uma resistência organizacional. E a última resistência, que é uma resistência cultural, que ela é a ameaça na identidade de um grupo. Então, um grupo ali está se sentindo ameaçado porque o mundo está começando a girar para um lado e aí acaba resistindo ao máximo, indo até para o extremismo. Resistir às mudanças é resistir ao seu próprio crescimento. Eu quero deixar isso muito claro aqui, para que você sinta, né, esse ímpeto de que, do jeito que está, não dá para ficar.